Isaías 55. Hoje nós vamos ler o verso 6 ao 9. 6 ao 9. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, nós temos visto pela quarta vez esse capítulo 55 de Isaías, que é um dos mais conhecidos capítulos da Bíblia, mais pregados, deve ter sido pregado centenas de milhares de vezes na história da igreja pelo mundo afora, principalmente esse verso 6 e também o verso 1, e é realmente um dos maiores convites já feitos por Deus em toda a história da humanidade. Nós vimos nas mensagens anteriores que Deus nos convida a ir a Ele para a salvação, para o sustento, vida e significado, para ouvir a sua voz, para ouvir com atenção, para alimentar-se corretamente, para desfrutar do alimento. E vimos que Deus está falando, convidando, chamando e fazendo promessas maravilhosas. É uma palavra atrás da outra, uma por cima da outra, trazendo uma torrente de graça na sua palavra. Maravilhoso, maravilhoso. Nessa noite nós vamos continuar falando a respeito desses 4 versos que lemos agora. Deus continua convidando. E Deus agora convida para procurar por Ele. O convite de Deus é para procurar por Ele. Verso 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Ele fala sobre buscar e invocar. Buscar no sentido de procurar. Invocar no sentido de adorar e também de pedir socorro, pedir ajuda. Então o Senhor nos convida a buscá-lo. E deixa eu falar mais uma vez para você. Não diga que esse é um texto apenas evangelístico e que Deus está fazendo um convite que não é para você. Porque a dinâmica continua a mesma. Desde o dia que nós buscamos ao Senhor pela primeira vez e fomos achados por Ele, nós recebemos essa mensagem diariamente de Deus: buscai-me, procurem por mim, invoquem o meu nome. Isso continua para todos. E também para você, se estiver aqui e nunca respondeu esse convite. Deus convida a procurar. O que é buscar o Senhor? Buscar, desejar sua presença, suas manifestações, ter um relacionamento com Ele, anseio pelo próprio Deus, não apenas por seus benefícios, mas por Ele mesmo, como bem supremo. Isso é buscar. Buscar o Senhor. Invocar o seu nome. Vocês se lembram do Salmo 63? Que salmo impressionante, que fala sobre essa busca. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi
no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Irmãos, esse Salmo 63 e o Salmo 42 que eu vou ler agora, eles chegam a um nível, uma altura espiritual que, penso eu, é comparável, se não superior ao Novo Testamento. É uma coisa grandiosa e é um teste para nós. Você tem sede de Deus? Você busca a Deus de madrugada ou como uma prioridade na sua vida? Você realmente sente falta dele? Olha o Salmo 42. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. E aí ele continua dizendo que ele lamentava, que ele chorava, porque os judeus, eles tinham uma tradição, um ensino diferente do nosso. Os judeus dependiam demais do templo, porque Deus centralizou a adoração no templo para que não houvesse essa idolatria horrível que havia pelas nações e pelas cidades e tribos de Israel, centralizou ali. Então, quando o judeu ficava longe do templo, sem poder participar das festas, ele ficava numa coisa assim, uma ansiedade, ele sentia uma perda muito grande. Louvado seja Deus, passou o tempo disso, vem a hora em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas adorarão em espírito e em verdade. Hoje, não precisamos mais de templos e podemos adorar onde estivermos, quantas vezes quisermos. Agora, será que temos sede? Temos desejo realmente de adorar e de estar em sua presença? É isso que o Senhor está falando, buscai ao Senhor, invocai. Isso se aplica tanto àquela pessoa que precisa ser salva, quanto àquele que já é salvo. Deus convida, meus irmãos, a procurar por Ele. Deus convida a procurá-lo com urgência. Pessoalmente, eu sempre gostei demais desse verso 6. E eu acho que esses textos bíblicos assim que dão aquele peso da importância da palavra de Deus e do próprio Deus são maravilhosos. Aqui Deus fala, olha, buscai-me enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não conheço uma passagem bíblica que essa palavra enquanto teve tanto peso. Enquanto. O que significa essa palavra? Uma duração de tempo. Busquem-me por uma duração de tempo que você tem. E qual é? Você sabe? Nem eu. Então fica aquela coisa de que a gente tem que buscar com urgência. Aquele que está perdido e não buscar o Senhor, perecerá no inferno. E aquele que está salvo e parar de buscar o Senhor, quando chegar o momento, ele vai ter que dar satisfações com o seu Deus. Vai ser triste. Pensou? A gente está com uma vida mais ou menos, aí de repente bate as botas. Aparece diante do Criador, eu não estava fazendo nem... Que vergonha. Que vergonha. Não é que as nossas obras vão nos salvar, mas as nossas obras são importantes. A Bíblia diz que cada um será julgado por suas obras. Você precisa buscar a Deus enquanto você tem tempo, enquanto você pode. Às vezes as pessoas estão vivendo uma determinada situação, uma tragédia chega. Você vê, eu vi a notícia não me lembro agora o país, um país da Europa que saiu da minha cabeça agora, que houve um incêndio numa boate
Matou mais de 40. Na Suíça, verdadeiro paraíso. Mas uma boate, teve um incêndio, 40 suíços, felizes da vida, desceram à perdição. E houve também um acidente, agora não estou lembrando, também no Brasil, também incêndio. Não estou lembrando qual foi a cidade, qual foi a circunstância, mas depois você pode ver nas notícias. Também houve mortos. Busque a Deus enquanto você pode. Aquela história, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não sabe quantos dias você ainda tem de vida. Você não sabe quanto tempo. Como você vai comparecer diante do Senhor? Enquanto há tempo. Qual a duração? Que duração é essa? Que espaço de tempo é esse? Eu te falo. De hoje até 2 situações. Até a sua morte ou até o retorno do nosso bendito Salvador. A Bíblia fala que quando Jesus retornar, pessoas vão correr e vão se esconder igual ratos nos buracos da terra. E vão bater no peito e lamentar. Vão amargar um arrependimento tardio, porque não aproveitaram o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Não aproveitaram enquanto a porta da salvação estava aberta, escancarada. Nessa igreja eu já tive exemplos de pessoas que vieram aqui, algumas passaram anos, e nunca entraram pela porta estreita. E hoje estão amargando uma miséria eterna. E eu creio que a maior miséria do inferno é o remorso. Principalmente para aqueles que saíram direto de uma igreja para o inferno, porque eles vão lembrar isso eternamente, que eles ouviram a palavra, que eles ouviram os convites, mas não aceitaram, não acreditaram. E eles ficam lá naquela perdição terrível, dizendo: meu Senhor, por quê? Por que eu não ouvi a voz de Deus? Por que eu não acreditei? Por que eu achei que era tudo fantasia? Por que eu paguei para ver? Então busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Agora Ele está perto de você. Ele está aí do seu lado. Agora Ele está se mostrando, se revelando. Ele pode ser achado, pode ser encontrado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vai com tudo, irmão. Busca de todo o coração. Pisa fundo. Lance-se aos pés do Senhor. Busque essa sede de Deus, essa vontade de estar com Deus, que naturalmente nós não temos. Busque. Fala com Ele: Senhor, eu não posso dizer que o Salmo 63, o 42 é a minha realidade. Eu não posso. Eu não estou sentindo essa sede. Eu não estou te buscando como esse salmista. E o Senhor está aqui para te abençoar. Ele está dizendo para você: busque enquanto você pode. E Deus sabe exatamente. Sabia? Deus sabe exatamente quanto tempo cada um de nós tem. Alguns têm anos, outros podem ter meses, e outros podem ter dias. Simplesmente não sabemos. O fato é que a vida, a Bíblia fala que é como um vapor que sobe e desaparece. É como a neblina que aparece de manhã e dá 10 horas da manhã, acabou a neblina. É como um conto ligeiro, como vapor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus também convida, irmãos, saindo do verso 6, indo para o verso 7, Ele convida grandes pecadores. Você é um grande pecador? Ele convida.
você. Olha o verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos. Ele estende o convite dele para o ímpio, e também para o homem maligno. É isso que o ser humano é, irmão. Ímpio. O que é ímpio? É não pio. Impio. Ímpio. É o quê? Não religioso, não espiritual, não adorador. É um homem sem Deus, sem lei. A humanidade. E o Senhor também chama de homem maligno. O que é o homem maligno? Será que é só o bandido, o assassino? Todo homem é maligno desde o nascimento. Todo homem nasce pecador. Vocês se lembram por que Deus mandou o dilúvio na época de Noé? Porque os pensamentos dos homens eram maus o tempo inteiro. E pensa na sua vida, na sua mente, se você não batalha contra ela o tempo todo. Alguém disse que a mente é como um cavalo indomável. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, e você quer lançar lá a corda, o laço, e prender e domar o cavalo, e não consegue. É a nossa mente, os maus pensamentos. É maravilhoso que Deus convide pecadores, ímpios e malignos. Essa palavra ímpio engana muito, sabe? Uma vez eu ouvi uma dona de uma rádio falando lá num debate, e ela disse, olha, o pastor estava ensinando o que eu estou falando aqui do ímpio, né? Ele, olha, para mim não, isso aí não. Ímpio é a pessoa perversa, é o bandidão, é o criminoso. Esse é o ímpio. Não, ímpio é todo aquele que não é salvo. É todo aquele que não é cristão. Todo ser humano é ímpio. E que o Senhor convida grandes pecadores, Ele convida a abandonar o pecado. Verso 7, é interessante que Ele faz uma ação assim, ó. Busquem-me e abandonem o pecado. Isso é, se você quiser buscar a Deus e ao mesmo tempo o pecado, pode esquecer. À medida que você vai até o Senhor, você tem que jogar para trás o pecado. Esse é o nosso problema como igreja, como cristãos. Que nós queremos botar um pé numa canoa e o outro pé na outra canoa. Isso é, um pé na igreja, um pé no mundo. Quando vem a maré, o que vai acontecer? Não dá para ficar nas duas canoas, tem que escolher uma. Ou então vai afundar na água lá. E se você escolher a canoa do mundo, já era. Se der tempo de você escolher o caminho do Senhor, glória a Deus por isso. Mas Ele coloca junto, buscai ao Senhor, deixe o ímpio. E olha o que ele diz, verso 7, ele pede para abandonar o pecado, ele ordena, na verdade, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Veja, ele fala de caminho e de pensamentos. O que é caminho? Modo de viver. Deixa o seu modo de viver. Quer buscar a Deus? Por exemplo, quer buscar a Deus? Para de gastar o seu tempo à toa, que é o que está mais acontecendo nesse mundo. A internet, é tudo que existe aí para distrair. Quer buscar a Deus? Prioriza a Deus. Deixa de lado essas coisas. Ah, mas não posso fazer nem de vez em quando? De vez em quando pode. Um tempo limitado. Igual a gente deveria fazer com as crianças, né? As pessoas sérias, pais sérios. Ah, posso jogar videogame? Pode sim, filho. 1 hora. 1 horinha. 1 hora. E só. E até os adultos. Posso ver a mídia social? Pode sim. 1 hora. Posso usar o celular? Pode. 2 horas. E só.
Não dá para buscar a Deus carregado das coisas desse mundo. Tem que lançar para trás. Aí ele fala do caminho, que é o modo de vida, e os pensamentos. Aí a gente vê, irmão, que, não, eu não acho que eu sou um pecador, não. Eu nunca fiz nada demais. Realmente você nunca fez, talvez, né? Talvez você nunca tenha matado alguém. Talvez você nunca tenha roubado, assaltado alguém. Mas e seus pensamentos? Você não fez, mas já teve vontade, né? Vai me dizer que você nunca foi tentado a praticar o mal, a fazer uma coisa terrível. Claro que foi, todos são. Todos são. Pensamento, as ideias. Eu acho que Deus é assim. Sabe? Eu acho, é um absurdo as ideias humanas. O meu Deus não lança ninguém no inferno. É mesmo? Só posso dizer que o seu Deus não existe. Porque o Deus que existe lança almas no inferno. Não é o Deus que você acha ou pensa, mas é o Deus que é real. Irmão, a gente é tão pecador que a gente acha que é Deus. Sabia? A gente não é nada, mas a gente julga Deus, fala de Deus, cria um Deus, a ponto de negar a Escritura Sagrada. Já viu aquelas pessoas que falam, Jesus é paz e amor, Jesus é... Não, com ele é... Aquele Deus lá do Velho Testamento, agora não, Jesus... Você nunca leu, então, os Evangelhos. Quantas vezes o nosso Senhor Jesus Cristo foi duro e falou do inferno? Quantas vezes ele falou do castigo divino? Deixe os seus pensamentos. Sabe a quem deve estar cativo os nossos pensamentos? A palavra de Deus. Igual Lutero falou uma vez, olha, se vocês podem me convencer, pela razão e pelo ensino das Escrituras, que eu estou errado, eu renuncio. Mas se não podem, eu continuo, porque eu confio e ensino conforme a palavra de Deus. Então não é o que eu penso, irmãos. Tem muita coisa que estão fazendo aí, mas dá certo, o pessoal está fazendo, mas a Bíblia não diz para fazer. A Bíblia não diz para fazer. Deixe seu modo de vida. Tem muita coisa que é neutra, né? Não faz mal a ninguém, só faz o mal de acabar com a tua sede por Deus. Se a tua alma tem sede, e você sacia a tua sede com coisas mundanas, você não vai precisar do Senhor. Não dá. Então o Senhor está chamando para abandonar o pecado. E aí você diz, né? Poxa, mas como que eu vou abandonar o pecado? Eu sou pecador, o pecado é forte, mas o Senhor é que está mandando você fazer isso, então com certeza Ele vai te ajudar. Ele não está te entregando aqui a se virar sozinho, Ele está dando uma ordem, e como que Ele está dizendo, eu vou estar aí com você. Daqui a pouco Ele vai falar sobre isso. O Senhor convida a abandonar o pecado. Todo o pecado. Pecado de obra e pecado de pensamento. E pecado de palavras também. Cada coisa que a gente fala, irmão, que a gente podia matar uma pessoa, só porque a gente falou. Palavras. Então, Deus nos convida aos homens a voltar-se para Ele. Olha que lindo. Verso 7, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Então, primeiro tem que haver o arrependimento. E se converta ao Senhor. Então, vem a conversão agora. Você deixou de lado o pecado, você voltou-se para Deus. Se converta ao Senhor. E depois ele fala, torne para o nosso Deus. Isso aqui, o Senhor está chamando para se converter. Para a conversão. Irmão,
A maioria dos seres humanos parece que vivem no piloto automático. Acordou de manhã, nem raciocinou, foi fazer o que tem que fazer, passa o dia inteiro fazendo o que tem que fazer, nunca pensa, nunca age, nunca toma uma decisão e está sempre sendo conduzido. Se você viver assim, jamais você vai ter sede de Deus. Jamais você vai andar com Deus. Andar com Deus é uma decisão. É uma ação que nós temos que ter. Nós temos que realmente escolher toda manhã, como muitos servos de Deus do passado acordavam de manhã dizendo: Senhor, estou aqui, o que tu queres que eu faça? A palavra que Paulo falou para Jesus quando viu na estrada de Damasco: o que tu queres que eu faça? Como posso ser usado por ti hoje? Eu quero ter um tempo com o Senhor, quero que o Senhor me acompanhe, esteja comigo, esteja sempre ligado em ti, e quando eu tiver um tempo eu quero orar, eu quero ler sua palavra, eu quero te adorar. Isso é uma decisão. Mas o brasileiro decide não ler. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Mas não dá para ouvir, não? Eu também não gosto de ouvir. Tudo que você apresenta ali de escritura sagrada, pode ler, pode ouvir. Não me interessa. Não quero, não preciso, estou levando minha vida. Triste. Mas o Senhor está convidando. Converta-se ao Senhor, torne para o nosso Deus. Você não entende isso? A nossa carne nos puxa para baixo. Nossa carne alimentada pelo pecado e pelo diabo, ela nos puxa para essa terra. E a nossa alma nos leva a subir. Mas fica essa guerra. Fica essa guerra. Outra coisa que as pessoas falam, é como um jardim. Você tem sua casa, você fez um jardim bonito na frente dela, mas dá muito trabalho. Ficou lindo, mas deixa lá 2 meses, e você vai ver que aquele jardim vira um matagal horroroso. Assim é a nossa vida. Se a gente não podar, se a gente não regar, se a gente não plantar, não tratar daquelas plantas, elas por si só não vão ficar bonitas. A sua vida só pode ficar bonita se você investir nela. Sem investimento não tem como. Tudo que é bom tem custo. A pessoa bota uma piscina. Que lindo, refrescante, maravilhoso. Vai cuidar de uma piscina? É caro, é chato, trabalhoso. E quanto tempo você aproveita uma piscina? Às vezes 20% do ano, se aproveita. É assim a vida espiritual. Dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. Você quer ter a presença de Deus assim de qualquer jeito? Não, Ele é o Senhor do universo. Ele não é qualquer um. Então Deus convida a procurar por Ele, procurá-lo com urgência, convida grandes pecadores, convida a abandonar o pecado e a voltar-se para Ele. Agora, lindo, Deus promete. E se já reparou, todo mundo gosta de promessa de Deus, né? Mas não percebe. Quando você lê uma promessa de Deus na Bíblia, veja o texto antes ou o texto depois. 99% dos casos, quando tem promessa, tem condição. Deus está falando, se você agir assim, eu farei isso. É quase sempre assim. E aqui está. Se você me buscar, me invocar, se você deixar os seus pecados, então vem a promessa. Deus promete. Verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, se converta ao Senhor, e aí vem a promessa, que se compadecerá dele. É o profeta Isaías que está pregando aqui, tá?
Ele está falando de Deus, a respeito de Deus, e ele diz que Deus se compadecerá. Ele terá compaixão. Ele terá pena. E aí, ele promete ter compaixão e mais, ele promete perdoar muitos e grandes pecados. Olha o verso 7 lá no terminando. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso é maravilhoso, porque se Deus não fosse grandioso em perdoar, ninguém seria perdoado. Nenhum de nós. Tira da cabeça essa história de que Deus te perdoa só um pouquinho. Não, lá o Manassés, o Paulo, aqueles ali, muito perdão. Mas não, foi só um pouquinho. Perdãozinho pequeno, nada demais, nada demais. Meus irmãos, Deus é grandioso em perdoar, porque nós somos grandiosos em pecar. Nós somos grandiosos em pecar, e Deus é grandioso em perdoar. A gente devia ficar sempre maravilhado, como eu falei recentemente, reconhecimento e gratidão. Deus nos salvou, a nós, grandes pecadores. E quando a gente vai para a história da Bíblia, a gente vê. Recentemente eu estava lendo sobre Acabe, um rei terrível, esposo daquela bruxa Jezabel, talvez a pior mulher da Bíblia, um demônio. Deus uma vez falou com Acabe: olha, você fez isso aqui, eu vou acabar com você, com a tua descendência. Você vai morrer assim, assim, assim. Olha, já era. E disse que o Acabe começou a andar humildemente, se vestiu com simplicidade, e foi para lá e para cá, se humilhando. O Senhor chamou o profeta e falou assim: olha lá, olha como ele está agindo. Pois por causa disso, não vou trazer a destruição no tempo dele. Vai ser depois. Um ímpio que nem salvo foi, porque ele teve um vislumbre de humildade. O Senhor é grandioso em perdoar. Se não fosse, coitado de nós. Coitado de nós. Deus é bom demais. Ele é grandioso em perdoar. Ele perdoa. Essa é a promessa. Você pode ser ímpio, você pode ser um homem maligno, mas se você se converter e tornar para Deus, Ele vai se compadecer de você, porque Ele é grandioso em perdoar. E quer que eu diga uma coisa para você? Se você não está sentindo muito a presença de Deus, se você não tem uma comunhão com Deus mais profunda, mais real, provavelmente é porque você tem errado de alguma forma. Mas não desanime, não. Fala com Deus: Senhor, confesso que estou pecando. Algumas coisas eu nem sei direito o que eu estou fazendo, de tão cego que eu sou. Mas, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho certo. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter essa sede. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter alegria espiritual na minha vida. Eu não quero ser derrotado pelas circunstâncias. Eu quero um avivamento na minha alma, pois Deus vai te ouvir, porque grandioso é em perdoar. Irmão, você é cristão, nunca deixe o pecado travar a sua vida. Vá logo a Deus e fale com Ele, e Ele é grandioso em perdoar. Isso é maravilhoso, promessa de Deus. Agora, Deus faz tudo isso que a gente viu, porque Ele pensa e age diferente de nós. A explicação que Deus dá para o fato dele chamar todos que têm sede às águas, para Ele prometer vida eterna, para Ele prometer salvação, prometer perdão completo, Ele dá a explicação por que Ele faz isso no verso 8 e 9. Olha lá. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Agora é o próprio Deus que está falando aqui, não é mais o profeta.
porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que texto profundo, irmãos. Sabe por que a gente se tornou tão diferente de Deus? Deus está dizendo aqui, olha, meus pensamentos e meu modo de viver, totalmente diferente do de vocês. Por quê? Uma das razões é porque nos tornamos pecadores. Todos nós pecamos, Deus não. Deus é santo. O pecado danificou a nossa mente de tal forma que não conseguimos raciocinar direito. Deus é o Rei da sabedoria. Tem toda a inteligência, toda a virtude, toda a bondade, toda a perfeição, todo o amor. Ele é bem diferente de nós. Mesmo nós sendo filhos de Deus, já temos alguma semelhança com Ele, mas ainda assim Ele é bem diferente. Ele é santo. E nós, pecadores. E aí nós queremos julgar Deus, né? Por quê? A gente é muito abusado. Por quê? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Nós somos, por acaso, nós somos juízes, nós somos deuses. Como nós temos a coragem de ficar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ainda mais, querendo dar explicações. Não, com certeza aconteceu isso por causa daquilo e daquilo outro. A gente sabe nada. Os planos de Deus são misteriosos. Os pensamentos dele são mais profundos, mais altos. Ele é incomparável. Isso que ele está fazendo aqui, ele fez também nos outros profetas. Ele falou sobre isso. Ele é superior. E as pessoas sempre julgando. Sempre julgando. Malaquias, que vai ser um livro que vai ser estudado no EBD, esse trimestre, existe isso aí. O povo errando feio e julgando Deus. Irmão, Deus está dizendo, eu sou diferente. Meus pensamentos são muito mais altos. Veja bem, Deus ama as suas criaturas. Deus ama. O homem não ama o próximo. Você sabe o que o homem é? Um pervertido. A Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí o ser humano inventa a frase, que aparece nos para-choques de caminhão. Não cobiçarás a mulher do teu próximo quando o teu próximo estiver próximo. É assim. Deus ama as suas criaturas, o homem não ama o próximo. Deus tem forte desejo de perdoar os pecadores. Você entende isso? Pois esse capítulo todo está mostrando isso. Vocês acham que os convites de Deus são alguma espécie de representação teatral? Não, Deus é sincero nos seus convites. Deus tem forte desejo de perdoar os pecadores. E o homem? O homem quer que eles paguem. Paguem. Já viu as pessoas conversando? Quando alguém vacila, quando alguém comete um erro grave, alguma coisa, morra. Não tem mais chance para ele. E falam que Deus é ruim. Mas não dão chance a quem erra. Não tem perdão. Está excluído, cancelado. Acabou. Irmãos, Deus salva o indigno pela sua graça. E o homem distribui medalhas entre eles. O homem vive falando da honra ao mérito, como se houvesse algum mérito. E Deus, sem mérito algum, dá sua graça a indignos. Deus deu seu Filho para salvar o pecador. E o homem não faz nada para salvar ninguém. Cada um por si. Irmão, isso é tanto realidade que mesmo nós que somos cristãos, testemunha disso para você mesmo. Mesmo nós que somos cristãos e sabemos que
A cada segundo, 5 almas descem ao inferno. 5, 10, 15, 20, 25 vidas foram para o inferno. E mesmo assim, muitas vezes a gente nem lembra disso. A gente sendo cristão. O ser humano não está nem aí para o seu próximo. Até o cristão tem dificuldade em pensar no próximo, pensar nos outros, pensar nos perdidos. Mas Deus deu seu Filho para salvar. Cristo veio para os homens, nós lemos agora no início do culto, mas os homens não receberam. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Meus pensamentos são mais altos. Meu caminho é maior. Irmãos, graças a Deus Ele não é como os homens. Graças a Deus. A gente bota tanto defeito em Deus. Já notou isso? A gente está sempre reclamando. Eu já pensei muito nisso. Você já pensou que se Satanás fosse Deus, o céu seria vermelho. 40 graus seria inverno. O verão seria 80. Céu vermelho. Quando a gente comesse, doeria. Só de descer no estômago ia doer. E a vida humana seria aflição e miséria contínua. Isso é um Deus que a humanidade merece, né? Graças a Deus, Deus não é assim. Deus não é como os homens, Deus não é como o diabo, Deus não é como os demônios. Deus é bom. Porque Deus é amor, Ele faz esse grandioso convite para a salvação. No capítulo 55 todo. Porque Deus é amor. Eu quero te pedir nessa noite para você tentar lutar com a tua própria mente. Porque o ser humano, desde que ele se tornou pecador em Adão e Eva, ele sempre acha que está certo, e ninguém ao seu redor está certo, e nem Deus está certo. Submeta a sua mente, a sua vida a Deus. E entenda a sua bondade ao fazer esse maravilhoso convite. Aceita hoje o convite de Deus. Busque realmente o Senhor. Invoque o seu nome enquanto você tem tempo. Deixa o caminho errado. Deixa os seus pensamentos errados. E seja perdoado. E seja renovado em sua vida com Deus. Irmão, eu vou terminar com a palavra de Deus em Ezequiel 33:11. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, pois por que razão morreriam, ó casa de Israel? Esse é o nosso Deus. Um Deus que não quer ver ninguém perecer. Apesar de que Ele tem que condenar, porque Ele é juiz. Ele é um juiz justo. O ser humano merece a condenação. Ele mandou o Filho para a salvação, mas o ser humano insiste em viver sem Cristo. O que sobra para ele é a condenação. Mas Ele não deseja isso. E Ele ainda clama, converta-se, converta-se. Por que razão você vai morrer? Você que está aqui não é crente ainda. Por que razão você vai morrer? Por que você não aceitou ainda o Salvador? Qual é a sua razão para fazer uma coisa tão louca? E você, meu irmão, por que razão está vivendo tão longe? Por que razão não busca estar mais perto? Por que razão não dá mais atenção ao seu Deus e Salvador?
Por que razão não ora mais? Por que razão não lê mais? Não medita mais? Ah, eu sou muito ocupado. Irmão, não fala uma coisa dessa. Quando a igreja começou, ela era composta na sua maioria de escravos. Quando Paulo começou a fundar igrejas na Ásia Menor, a maioria eram escravos. Sabe o tempo que escravo tinha? Sei lá, 4 horas para dormir. Eles acordavam de madrugada antes do começo do trabalho para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Eles trabalhavam 16 a 18 horas por dia. Você fala de falta de tempo? E eles buscavam a Deus. O que quer que eles estivessem fazendo ali no seu trabalho braçal, eles estavam invocando a Deus. Estavam clamando a Deus. O ser humano sempre arranja tempo para aquilo que ele gosta de fazer. Sabia disso? Sempre assim. Ele sempre arruma tempo para aquilo que ele gosta de fazer. Então, na verdade, se nós não fazemos, não é porque não temos tempo, porque não gostamos. Por que não gostamos? Porque a carne está prevalecendo, e não o espírito. Como é que a gente pode dizer que um livro sagrado desse, tão maravilhoso, quando eu leio ele parece tão chato, tão sem graça? Como é que a gente pode dizer uma coisa dessa? Carne, Spurgeon dizia, não foi a escritura que mudou. A Bíblia ainda tem o sabor das melhores uvas, do mel mais refinado. Agora, o seu paladar é que mudou. Não é a Bíblia, é a gente. Nessa noite, que nós possamos voltar para o Senhor, nos aproximar, invocar o seu nome, buscar a sua presença e procurar viver mais perto dele possível. E não se contentar com uma vida mediana ou inferior, mas realmente entregando tudo que nós somos e temos aos pés dele. Vivendo para amá-lo, honrá-lo, adorá-lo, servi-lo e exaltá-lo. Ó Pai, graças te damos pela tua infinita misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Não fosse esse amor, Senhor, já estaríamos no inferno há muito tempo. Mesmo depois de salvos por ti, já pecamos várias vezes. Se não fosse a tua graça, já era. Obrigado, Senhor, porque tu és grandioso em perdoar. Não nos deixa presumir dessa graça, fazer dela uma graça barata e viver em pecado dizendo, o Senhor nos perdoará. Senhor, ajuda-nos a temer a Ti, a ter reverência pelo Teu nome, a colocar o Senhor em primeiro lugar, a buscá-lo de verdade, de verdade. Senhor, queremos dizer, a nossa alma tem sede, sede do Deus vivo. Que assim seja com seu povo, não só aqui nessa igreja, mas em toda a face da terra. Pedimos, ó Pai, por sua misericórdia, envia um avivamento sobre essa terra seca e cansada, sobre essa terra amaldiçoada. Envia um avivamento, salva milhões, exalta o teu nome, para a glória somente tua. Amém.